O técnico Fernando Diniz já deu aval e já aprovou a contratação do volante Thiago Mendes. O jogador é bem visto e avaliado também pelos scouts do Vasco, e a informação e confirmação do Globo Esporte é o seguinte: Thiago Mendes, que atua como volante, mas já jogou como segundo homem, meio-campo e também teve destaque como zagueiro na França. O nome é bem avaliado pelo scout e tem a aprovação do técnico Fernando Diniz. A única ressalva nesse momento é em relação à parte física do jogador, pois ele recentemente no Al Rayyan passou por um período de lesão que ficou parado, ficou sem atuar durante 4 meses. Isso, obviamente, está sendo avaliado nesse momento para fechar, né? A parte física, a parte saúde do jogador é sempre muito bem importante o detalhe. Além disso, a staff do Thiago Mendes, que é comandado pelo empresário Paulo Pintombeira, né, que tem ali a Talent Sports, que agencia a carreira do Léo Jardim, do João Vitor e também do Thiago Mendes, que é o único jogador fora do Brasil que atuou durante 8 temporadas. O jogador atuou pelo São Paulo em 2015 e em 2017, com 147 partidas e 12 gols marcados. Inclusive, no início da temporada, o São Paulo teve ali um interesse. São Paulo, Cruzeiro, manteve o interesse no jogador, a princípio pela alta pedida salarial, e aí a gente vai entrar já já nesse detalhe relacionado ao Vasco, fez com que o São Paulo não fechasse com o retorno do mesmo, e nem o Cruzeiro. O jogador inicialmente fez uma pedida de 1,5 milhão salarial, né? Jogador de 33 anos, é claro que no momento não tem nenhum potencial de revenda, mas é um jogador considerado experiente que pode ajudar o elenco cruzmaltino. O fato é o seguinte: volante de 33 anos, atuou 2 temporadas no Lille da França, com 72 partidas, 4 gols e 9 assistências. No Lyon atuou 4 temporadas, com 143 jogos, 2 gols e 12 assistências. Há 2 temporadas está no Al Rayyan, com 31 partidas, 1 gol e 1 assistência. Aí entra um detalhe importante, né? O Thiago Mendes, ele dá um sinal positivo em virtude da parte salarial para fechar com o Vasco. A parte do jogador também há um interesse em fechar com o Gigante da Colina, em fechar com o Vasco. E a informação dos nossos amigos Léo e o Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos é o seguinte: tanto o Santos e o Atlético Mineiro tiveram interesse também no Thiago Mendes, desistiram também por conta da questão salarial, nesse período agora para fechar para essa janela. E aí, por sua vez, com o Vasco, que avançou nas conversas, apresentou uma proposta com teto próximo a 1 milhão salarial. Então, assim, eu pergunto a você, torcedor, para fechar com o Thiago Mendes, considerado um jogador de experiência, 1 milhão de salário, vale? Coloca aqui nos comentários, é muito importante a sua participação. Esse é o sinal positivo. Thiago Mendes concordou em diminuir ao menos 30% do valor pedido para jogar no Vasco. O jogador concordou diminuir sua proposta inicial de 1,5 milhão para aproximadamente 1 milhão. Então, basicamente, é um jogador que está aí à disposição e quer fechar com o Vasco. Vamos aguardar essa situação para ver se a base salarial tem ali o acerto e o Vasco consiga concluir essa primeira contratação na era Admar Lopes, né, junto ali com o técnico Fernando Diniz. Eu explico. Bom, não é novidade para ninguém que eu não tenho participado mais da administração do Vasco, então, se é sigilo, eu não sei mesmo do que está acontecendo. O Vasco tem dificuldades financeiras, por isso, se o Vasco abre muito as suas contratações, ele cria concorrência, isso é fato, isso acontece, né? Porque está cada dia mais escasso o nível de bons jogadores no mercado, né? E eu acho que tem que ser feito mesmo tudo em sigilo,
Então, se o Vasco está conseguindo manter o sigilo nas negociações que estão sendo feitas, eu acho que é de suma importância. Agora, que sejam jogadores de alto nível, né? Que sejam jogadores da primeira prateleira. Sei que esses atletas, eles são caros, mas não dá para ser apostas como o Jean Davi, como o Maxime Rodrigues, né? Eu sei que o Maxime nem está mais no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas foi gasto 10 milhões de reais na contratação de um jogador do Casa Pia. Nada contra os times menores, né? Mas eu confesso que eu nem conhecia. E olha que eu sou um cara do meio, eu sou um cara do futebol. Então, não conhecer um clube, eu confesso que só conheci porque o Vasco contratou o Maxime Rodrigues do Casa Pia. Então, assim, para mim uma prova de não conhecer de fato o mercado. O Marcelo Santana disse que não era ele quem fazia as contratações. A gente já sabia disso, eu já sabia disso, né? Mas quem é que faz essas contratações? Quem são os responsáveis por essas contratações ruins que o clube perde dinheiro, né? Que o clube perde dinheiro e depois tem que emprestar o jogador de graça, às vezes pagando o salário do atleta, para que os mesmos joguem em outra equipe. Então, se o Vasco estiver, de fato, negociando a contratação de 2 jogadores, que sejam jogadores de alto nível, apesar de que o técnico Fernando Diniz já deixou muito claro, principalmente na passagem dele pelo Fluminense, que ele consegue fazer jogadores de um nível mais baixo render um pouco mais. Mas já chega, né? O Vasco gastou muito dinheiro com esses 5 reforços que eu vou falar agora. Lloyd Augusto, Garré, Nuno Moreira, Jean Davi e Maxime Rodrigues. E só um deles joga de titular no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, esse erro não deveria acontecer outras vezes. Agora, se está negociando em sigilo, é sinal que é jogador de alto nível. Então, a gente vai esperar aí o retorno dos atletas às suas atividades e para ter certeza se essa notícia ela é verdadeira ou não. Situação do mercado. Gente, eu não estou aqui para pagar mentira, eu não estou aqui para pagar especulação, eu não estou aqui para ficar pagando esperança para o torcedor vascaíno, não. São muitos os nomes especulados, Alguns vão acertar, outros vão errar, alguns vão se concretizar, outros não, ou nenhum não, e aí vem um jogador completamente diferente daquilo que está sendo falado. Porque o que acontece? Cara, tem gente que pega um jogador, percebe que tem um clube interessado em tal atleta. Bom, se tem um clube interessado em tal atleta, porque aquele atleta pode ser negociado para qualquer clube. Você está entendendo? Vamos lá. O Zezinho lá do Monterrey do México. Aí você ouve falar assim, né? Pô, o River Plate está interessado no Zezinho. Ué, se o River Plate está interessado no Zezinho, o Zezinho pode ser vendido. Então vou falar que o Vasco também está interessado. E aí você tem vários nomes surgindo nos últimos dias, o que é péssimo. É péssimo para o Vasco, é péssimo para a imagem do clube, é péssimo para o torcedor, cria uma expectativa completamente desnecessária, é péssimo para o elenco do Vasco, porque o jogador fica ali, pô, estão querendo contratar um cara no meu lugar, pô, será que não estão gostando do lateral que tem? É ruim para todo o ambiente. Para o Vasco ainda é pior, sabe por quê? Porque depois vem a notícia assim, ó, Zezinho, especulado no Vasco, acertou com o River Plate. Isso é sacanagem com o Vasco, pô. Isso é sacanagem. E às vezes o Vasco, em momento algum, se interessou pelo atleta. Mas sai a notícia. Fulano de tal
que o Vasco estava interessado, acertou com o Cicrano. Aí fica o vascaíno com cara de babaca, sendo que o Vasco não tem nada a ver com isso. Né? Olha os nomes que surgiram nos últimos dias. Gabriel Pirani, joga nos Estados Unidos. Elinho, Toluca do México. Sérgio Penha, do PAOK da Grécia. Pedrinho, do Shakhtar Donetsk. Samir Caetano, joga no futebol mexicano. E agora o Thiago Mendes, que está sem clube. Então, gente, o Admar Lopes, ele ataca o mercado, mas ele já convive com essa situação. Ele já convive com a situação de que vários nomes são especulados, aí quando você tem a especulação, o valor cresce, o atleta tem um valor, passa a ser outro. Às vezes é jogada de empresário, o empresário bota, né? Ó, Vasco aí procurou, hein? E às vezes não procurou, é porra nenhuma. E aí fica nessa lenga-lenga, atrapalhando aí a vida do Vasco. Quando vier uma contratação, ou quando a gente tiver uma notícia firme de que o Vasco estaria interessado em algum atleta, a gente vai dar essa notícia com mais firmeza. Desses nomes especulados, o único que eu posso dizer que realmente existe uma possibilidade é o Thiago Mendes, tá? O Thiago Mendes eu posso dizer para você, olha que tem interesse mesmo. Olha que o Vasco está fazendo contato pelo Thiago Mendes. Os outros, eu não tenho a informação. E aí eu não estou dizendo que é mentira. Eu não estou dizendo que quem deu a informação está falando mentira. Não é isso que eu estou falando. Eu disse que eu não tenho a informação. E não é porque eu não tenha que não seja verdade. Não é isso. O fato de eu não ter não quer dizer que seja mentira. É que eu não tenho esse assunto, eu estou mal informado, ou eu não consigo contato com o empresário, eu não consegui as respostas que estava buscando, então eu prefiro não falar. Então esses nomes, ó, Gabriel Pirani, Elinho, Sérgio Penha, Pedrinho, Samir Caetano, estou por fora. Thiago Mendes, de fato existe interesse no Vasco desse jogador, revelado pelo São Paulo, aliás, revelado pelo Goiás, jogou no São Paulo, nesse momento está sem clube, mas o Vasco precisa olhar a parte clínica do atleta, beleza? A parte clínica, porque o jogador não está 100% não, ou quer dizer, não está 100%, desculpa, não sei se ele está 100%, ele vinha de uma recuperação de lesão, o Vasco precisa averiguar isso bem direitinho, tá bom? Léo Jardim, vamos lá, agora avançou, depois de um período assim, de dificuldade do Léo Jardim querendo uma coisa, o Vasco querendo outra, me parece que propostas iriam aparecer para o Léo Jardim e elas não apareceram, não era aquilo que o Léo Jardim imaginava. Fato é que parece que o Léo Jardim vai ficar no Vasco. Avançou bastante, falta pouquíssimos detalhes, talvez até assinar. Eu não sei se entra aí eu vou falar um negócio aqui que é foda, né? Mas faz parte do futebol. O empresário do Léo Jardim, ele tem outros jogadores, e às vezes faz parte dessa negociação, entendeu? Então, eu vou, na dúvida, eu vou contratar esse jogador que é teu. Ou você tem um determinado jogador que você está me indicando, vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele para ver se serve como teste. Existe isso no futebol. Não dá para negar. Existe essa jogada. Às vezes você está devendo uma coisa a um empresário, não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que existe. Às vezes você está devendo dinheiro ao empresário, você está sem a grana para pagar, mas o empresário tem um jogador, precisa colocá-lo numa vitrine, então você faz ali uma compensação e recebe o jogador. É claro que se o jogador for muito ruim, se o jogador não render, o jogador não vai jogar, mas às vezes o empresário precisa ao menos que ele entre em um clube para que ele possa ter uma avaliação física diária, para que ele possa ter um treinamento e para que ele possa ter uma oportunidade. E existe isso no futebol, mas muito, muito. Abra aspas para essa frase que eu ouvi de um dirigente do Vasco da Gama. Perguntei a ele, e o Léo Jardim, cara? Por quê? O que está acontecendo? Ele falou, Fábio, só falta assinar. Tá tudo já acertado com o empresário dele, com o staff dele. O Léo Jardim quer ficar, está bem perto de alcançar a meta do seu contrato. Então, meu amigo, Léo Jardim só falta assinar. Ponto. E esse é o grande detalhe, né?
é o entrave até agora. Tudo foi acordado, tempo de contrato, valor, bônus, só falta assinar. Léo Jardim, tenho certeza que na sua carreira o Vasco já tem um capítulo importante. E você permanecendo 2, 3, 4 anos no Vasco, a sua história será gigante. Porque o Vasco vai voltar a conquistar títulos, Léo. E se você fizer parte dessa história, é o seu nome que será escrito. Como tem do Carlos Germano, tem do Acácio, tem do Elton, do Mazzaropi, do Barbosa. Cada um escreveu a sua história. E com a camisa do Vasco, a história fica muito pesada para a sua carreira. Só falta assinar. Felipe Coutinho, outra notícia que trouxemos ontem no Café Vascaíno, e eu ratifico aqui para você, o Vasco trabalha com 2 cenários, uma renovação por 1 ano com ele, com opção de mais 1, ou, se o Aston Villa não liberar, não fizer jogo duro e tal, pelo menos 6 meses. Porque o Felipe Coutinho quer ficar, a família dele está totalmente adaptada ao Brasil de volta, os filhos estão no colégio, então o Felipe Coutinho quer ficar no Vasco da Gama. E 6 meses é um tempo, pelo menos mínimo, para que, no início do ano que vem, ele 6 meses antes do fim do contrato dele com o Aston Villa, se for realmente cumprido só até junho de 2026, se não houver nenhuma extensão e tal, ele já vai poder assinar um pré-contrato. E aí, opa, levantou o dedo, é o Vasco da Gama que está na fila, né? Então vamos aguardar. A expectativa é muito grande, o contrato dele termina dia 30. Aliás, uma notícia, falando dia 30, notícia exclusiva para você, torcedor. Em maio, no dia 31 de maio, né, os contribuintes tiveram que enviar as suas notificações, os seus informes, né, o imposto de renda, a declaração. E os clubes precisavam apresentar os seus balanços também. Aliás, não, 30 foi, isso foi para o contribuinte. 30 de abril era para as empresas. Então, no dia 30 de abril, o Vasco apresentou um balanço, foi muito questionado e tal, e o Vasco disse que até o dia 30 de junho iria apresentar a sua versão final. E eu confirmei ontem com o dirigente do Vasco que me disse o seguinte: o Vasco vai mostrar para o público, para o torcedor, a sua demonstração contábil e vai entregar à Justiça. O balanço do Vasco está sendo auditado pela BDO Brasil, uma das maiores empresas de auditoria. Então, o Vasco da Gama vai entregar o seu informe, né, o seu balanço destrinchado, né? Ah, mas foram só 4 folhas, estava pobre. Agora vai estar destrinchado para quem quiser debruçar e entender um pouco mais do que está acontecendo no atual cenário. Falar sobre a Nike, falei já em alguns vídeos, ontem na live também, reforçando a você, torcedor, o contrato não está assinado definitivo, né? Há algumas discussões, como por exemplo o fato da Nike ter dito aos lojistas, alguns na apresentação que fez e que deixou a desejar, que em janeiro só vai entregar a camisa 1. O Vasco não aceita isso. E eu daqui pressiono também, não pode aceitar. Camisa de aquecimento, camisa de treino, concentração, pelo menos é uma linha enxoval mínima que tem que ter. 4, 5 itens para o torcedor. Além de calção, meião e tal. Irmão, não dá para aceitar menos do que isso. Aí depois você lança a camisa 2, lança a camisa 3, a de goleiro também. Então, ó, goleiro, jogo 1, aquecimento, treino, comissão técnica, calção, meião, agasalho. Já tem que estar, já. Ah, mas não parou a fábrica, já não avisou. Com 6 meses de antecedência que vai entrar uma linha de produção? Então vamos embora, meu irmão. Toca o baile. Bom, deixa eu falar sobre reforços. Cada hora aparece um novo nome e eu aqui não vou ficar especulando. Ah, é mentira! Não, é verdade? Não vou ficar de anarria com você e nem jogando nomes ao vento. O que eu apuro? Brenner, 0 chance. Aliás, seria uma loucura o Vasco trazer o Brenner, que não jogou nos últimos 6 meses pela equipe da Udinese, foi muito bem no São Paulo, mas não está jogando na equipe italiana, bola fora. Em relação ao Thiago Mendes, volante, 33 anos, o Brenner tem 25. Ele é representado pelo Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Jardim, que está tentando. Só que o Thiago Mendes está em baixa lá no Catar. Jogou apenas 6 jogos nesse ano. E no ano passado, de setembro a dezembro, ele ficou no departamento médico com uma lesão na coxa. Não cabe, né? Um volante que tem 6 jogos em 6 meses.
Ah, depois tem que se adaptar, pegar o ritmo brasileiro. Meu irmão, esquece. Foi muito bem no Lille, foi muito bem no Lyon, no próprio São Paulo, mas hoje, pro Vasco, não é o cara. O Vasco da Gama, através do seu novo executivo Admar Lopes, tem conversas em andamento com Andrés Gomes, do Rennes, atacante colombiano de lado de campo, que viria por empréstimo. No clube francês, os vencimentos do jogador chegam a 60 mil euros por mês. Além de Andrés, o Cruz Maltino tem conversas com outros atacantes para reforçar o seu setor ofensivo. E aí, torcedor? O que acha do jogador? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida.